Olá! Já pararam para pensar que a luz, essa coisa que está por toda parte, na verdade obedece a regras surpreendentemente simples? Pois é, hoje a gente vai desvendar os princípios da ótica geométrica e descobrir como eles nos permitem não só enxergar, mas também inspecionar o mundo com uma precisão impressionante. Bom, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa com a regra mais básica de todas, a de como a luz se move. Depois, vamos entender o que faz a gente enxergar a diferença entre as coisas, o tal do contraste. E para fechar com chave de ouro, vamos explorar as ferramentas que manipulam a luz, as lentes e os espelhos. Vamos nessa? Então, para começar, tudo em óptica geométrica parte de uma única e poderosa regra. É ela que dita como a luz se comporta. A pergunta pode parecer boba, mas a resposta é a base de tudo que a gente vai construir aqui. Afinal, como é que a luz viaja pelo espaço? A resposta está toda aqui, no princípio da propagação retilínea. Pensa assim: a luz é como uma flecha. Se o ambiente for uniforme, transparente, ela vai reto, sem fazer curva. Simples assim. Esse é o ponto de partida para tudo. E a prova disso, a gente vê o tempo todo. A sombra bem definida que um objeto faz, por exemplo, só existe porque a luz não consegue desviar dele. Outro exemplo clássico é a câmera escura, que foi basicamente a avó da máquina fotográfica. A mágica da câmera escura é genial de tão simples. Ela tem só um furinho para a luz passar. E como a luz anda em linha reta, cada raio de luz de um ponto do objeto passa por ali e forma uma imagem perfeita, só que de cabeça para baixo, lá do outro lado. Incrível, né? Ok, então a gente já sabe, a luz viaja em linha reta. Mas, se tudo emite ou reflete luz, por que a gente não vê só um borrão de claridade? O que faz a gente distinguir uma coisa da outra? A resposta para isso é uma palavra: contraste. O que a gente chama de contraste, falando de um jeito mais técnico, é a diferença de luminância, ou seja, a diferença na quantidade de luz que é refletida. É justamente essa diferença que faz um objeto saltar aos olhos, se destacar do fundo e permitir que a gente o veja. E aqui a coisa fica muito, mas muito prática. Na inspeção visual, o objetivo número 1 é sempre otimizar o contraste. Imagina procurar uma pequena fissura numa superfície de metal. Se a gente ajusta a iluminação do jeito certo para maximizar o contraste, aquela fissura que antes era quase invisível, de repente, pá, ela aparece clara como o dia. Certo, já sabemos como a luz viaja e como a gente distingue as coisas. Mas e se a gente quisesse ver melhor? Aí entra a nossa capacidade de controlar a luz, de dobrar o caminho dela. E a gente faz isso usando o fenômeno da refração, através das lentes. Basicamente, existem dois grandes times de lentes. As convergentes, que são mais gordinhas no meio, tipo uma lupa, elas pegam os raios de luz e juntam todos num ponto só. Já as divergentes são o oposto, mais grossas nas bordas. Elas espalham a luz. São as lentes usadas para corrigir miopia, por exemplo. E toda lente tem um ponto que é, digamos, o seu superpoder: o foco. Numa lente convergente, é para onde todos os raios de luz correm. Numa divergente, é de onde eles parecem estar saindo. Entender o foco é o segredo para entender como as imagens se formam. E como é que a gente descobre onde a imagem vai se formar? É quase um trabalho de detetive, usando o traçado de raios. A gente só precisa seguir duas pistas, dois raios principais. Primeiro, um raio que vem paralelo ao eixo da lente sempre vai passar pelo foco depois. Segundo, um raio que passa bem no centro da lente segue reto, como se nada tivesse acontecido. O ponto exato onde esses dois raios se cruzam é ali. É ali que a imagem vai aparecer, nítida. E claro, para que usar lentes se não for para aumentar as coisas, né? É aí que entra a magnificação. A fórmula pode até assustar um pouco, mas a ideia é bem simples. A magnificação só está dizendo para a gente o quanto uma imagem é maior ou menor que o objeto de verdade, tudo com base nas distâncias deles até a lente. A gente já viu como dobrar a luz com as lentes. Mas e se a gente quiser mudar completamente a direção dela? Bom, aí a gente usa a reflexão. E a ferramenta para isso, todo mundo conhece, são os espelhos. E assim como as lentes, os espelhos também vêm em formatos diferentes para funções diferentes. Tem o espelho plano, o do nosso banheiro. Tem o côncavo, que parece uma concha e concentra a luz, como nos telescópios. E tem o convexo, aquele que amplia o campo de visão, igual ao retrovisor do carro. O espelho côncavo é o mestre em focar a luz.
Ele pega todos aqueles raios que chegam paralelos e reflete todos para um único ponto focal. É por isso que ele é o coração de telescópios refletores e até de alguns fornos que funcionam com energia solar. Já o espelho convexo faz exatamente o contrário. Ele espalha a luz, ele reflete os raios para fora e por isso a gente consegue ver uma área muito maior. É por isso que o espelho do lado do passageiro no carro sempre tem aquele aviso: os objetos estão mais perto do que parecem. Ele te dá um campo de visão maior, mas distorce um pouco a noção de distância. E no fim, tudo se encaixa. A luz viaja em linha reta. O contraste permite que a gente a enxergue. A refração, com as lentes, nos deixa focar essa luz. E a reflexão, com os espelhos, nos deixa redirecioná-la. São essas regras, que parecem simples, que formam a base de tudo o que a gente entende sobre o nosso mundo visual. E com isso, a nossa jornada pela óptica geométrica chega ao fim. Muito obrigado por explorar com a gente como a luz basicamente desenha o mundo que a gente vê. Se esta análise ajudou a iluminar alguns conceitos para você, não deixe de curtir e seguir o canal para não perder a nossa próxima investigação aprofundada. Até lá!